Olá, meu nome é Emeline. Eu e o Ju vamos apresentar as principais doenças da cultura do café. A primeira doença que eu vou apresentar para vocês é a ferrugem do cafeeiro, que tem como sintomas pequenas manchas amarelas nas folhas de café. À medida que essa doença vai progredindo, essas manchas se tornam pústulas de cores alaranjadas contendo os esporos do fungo. Essas pústulas enfraquecem as folhas e podem causar a queda prematura das mesmas, resultando na redução da área foliar fotossintética, com consequente morte de ramos plagiotrópicos. Dessa forma, ficarão comprometidos o florescimento, pegamento de frutos, produção e qualidade física do grão de café. O primeiro relato dessa ferrugem foi feito em 1868 na região de Sri Lanka, feito por J.M. Burns. No Brasil, seu primeiro registro foi na Bahia em 1970 e atualmente essa doença está presente em todos os países do mundo. É considerada a principal doença do café, pois já existe mais de 10 raças registradas do patógeno em várias cultivares, sendo as raças 2 e 3 consideradas as mais agressivas. Sua fonte de inóculo contém as lesões infectadas nas quais são produzidos urediniósporos, que além de serem responsáveis pela ocorrência das epidemias no campo, requerem água em estado líquido para germinar e penetrar nos estômatos, situado na face abaxial das folhas. Uma única folha pode conter centenas de pústulas, que podem coalescer cobrindo completamente toda a superfície foliar. Com o progresso das doenças, as lesões vão aumentando de tamanho, formando uma área necrótica com a produção reduzida de esporos. Os urediniósporos, ao entrarem em contato com a planta, podem germinar dentro de 6 horas, em temperatura ótima de 23,5 graus, na presença de água líquida, sob condições de baixa luminosidade. A maior taxa de progresso dessa doença ocorre entre 21 e 25 graus, prolongado pelo molhamento foliar, sombreamento, alta umidade relativa e densidade de folhas. O vento também é um importante papel na disseminação da ferrugem, especialmente a longas distâncias. No entanto, a chuva é ainda o principal agente de disseminação da doença, além de proporcionar a umidade favorável. A quantidade de inóculo residual existente na fase da estação seca, grande enfolhamento, pode também pode ocasionar também a grande disseminação dessa doença. O controle é feito com o uso de cultivares resistentes, fungicidas de contato cúpricos, fungicidas sistêmicos e uma calda viçosa, que é uma mistura de calda bordaleza com cobre, zinco, magnésio e boro. Os fungicidas cúpricos eles são feitos à base de cobre e eles criam uma camada protetora. A segunda doença a ser apresentada é a mancha-poma. A sintomatologia dessa doença são manchas circulares ou ovais nas folhas, inicialmente de cor verde escura. Gradualmente se tornam necróticas e acinzentadas. As manchas podem formar em ramos e frutos, levando às perdas de qualidade e quantidade do café. Epidemiologia. Os ventos frios causam injúrias nas folhas, facilitando a entrada do patógeno. Além disso, regiões mais frias e úmidas com a presença de ventos sul e sudestes durante o florescimento favorecem a ocorrência da doença, início do período de formação de frutos, que gera a mumificação deles e queda. Os períodos do ano que as condições ocorrem com maior frequência são entre os meses de março e abril, que são finais de períodos chuvosos, e setembro e outubro, que são o início de períodos chuvosos. Isso também pode ser usado como método de controle para o produtor rural, porque nessas épocas do ano eles ficam mais atentos. O controle, se o cafezal for colocado a mais de 1.000 metros de altitude, deve ser feito uso de quebra-ventos, pois o vento é um fator de disseminação dessa doença. Além disso, a adubação adequada, controle químico preventivo, principalmente em épocas de florada,
vão fazer com que o patógeno tenha menor disseminação. A terceira doença a ser apresentada é o olho pardo. Todas as 3 doenças são do grupo 5. São das ferrugens e manchas foliares. Sua sintomatologia. Nas folhas, tem manchas circulares de coloração marrom escura e no centro elas tornam-se cinza, com um anel amarelo em volta. Já em frutos, são pequenas manchas necróticas deprimidas de coloração marrom preta. A disseminação desse fungo vai ocorrer através do vento, da água e até mesmo por insetos. As condições favoráveis de umidade e temperatura ocorrem a germinação e penetração através de cutículas e aberturas naturais da folha. A doença é favorecida em temperaturas de 18 a 25 graus Celsius com umidade elevada e radiação solar. Períodos de chuva seguido de veranicos ou em períodos de intensa radiação solar com déficit hídrico, a doença também pode se intensificar. O desequilíbrio nutricional influencia também na disseminação da doença. O controle são feitos com variedades resistentes, fertilização equilibrada, fungicida cúprico, que tem ação protetiva da folha, e a mistura de triazol mais estrobilurina, que são feitas em épocas de aplicação de dezembro e final de março/início de abril, junto com o fungicida cúprico, porque essa doença ela coincide muito com a fase de ferrugem, da ferrugem. Então, além de fazer o controle da ferrugem, já é feito o controle dessa doença do olho pardo, essa mistura. Dando continuidade, eu vou falar sobre a antracnose causada pelo Coletótricum spp. A antracnose ela causa lesões escuras e úmidas nas folhas, né, nos ramos e nos frutos do cafeeiro. À medida que a doença progride, as lesões se tornam lesões necróticas, podendo levar à podridão dos frutos, que acaba afetando tanto a qualidade quanto a quantidade na lavoura final. Sobre a epidemiologia da doença, o fungo ele se dissemina através de esporos presentes nas lesões das folhas e dos frutos, sendo facilmente transportado por chuva, vento e até mesmo por insetos. Ele é favorecido por ambientes úmidos com temperaturas amenas e a doença se inicia quando os esporos entram em contato com tecidos vulneráveis da planta. O controle dessa doença pode ser feito utilizando variedades resistentes, que digamos, a medida de controle ideal, boas práticas de manejo e o controle da umidade na plantação, e também o monitoramento são ótimas práticas para diminuir a incidência da doença, e também o controle químico em último caso. Seguindo, eu vou falar agora sobre o mofo branco, né, que é uma doença que afeta várias culturas, causada pela Sclerotinia sclerotium. O mofo branco ele causa podridão em partes diferentes da planta, incluindo folhas, ramos e frutos. É uma doença caracterizada pelo micélio branco e com aspecto de algodão, que forma a estrutura de resistência chamada escleródeos. Os escleródeos eles sobrevivem no solo por muitos anos e podem infectar plantas subsequentes. Sobre a epidemiologia do mofo branco, os escleródeos, como já dito anteriormente, eles servem como reservatório do fungo. Os esporos liberados pelos escleródeos eles infectam a planta em contato direto com tecidos saudáveis e têm preferência por ambientes úmidos e frescos. Ferimentos na planta também podem facilitar a entrada desse patógeno. O controle é feito tanto por controle químico, como também por controle cultural, como a rotação de culturas, para diminuir a presença dos escleródeos, e o cuidado com danos mecânicos também pode ajudar aí a diminuir a incidência dessa doença. A mancha manteigosa é a última doença que a gente vai falar sobre, causada também pelo gênero Coletótrico, né? Só que nesse caso o Gloeosporioides.
A mancha manteigosa ela pode se iniciar pelas folhas e ramos, porém ela ocorre sobretudo nas folhas. Elas aparecem inicialmente em manchas arredondadas de coloração um pouco mais clara do que a cor normal da flora, da folha. É uma coloração mais verde clara, com aspecto oleoso, que caracteriza a doença como mancha manteigosa, e ela é bem distribuída por todo o limbo foliar. A epidemiologia da doença é um patógeno que é relatado com mais frequência nos períodos chuvosos, né? E tem uma maior ocorrência em plantios com desequilíbrio nutricional. E também ela é mais encontrada no campo e não muito em viveiros. Sob o controle, a utilização de quebra-ventos é bastante utilizada, né? A limpeza dos restos culturais também é muito importante para evitar a doença. E o controle químico, principalmente com os fungicidas cúpricos. A nossa apresentação foi essa e a gente agradece a atenção de todos. Muito obrigado.